os livros perdidos da Bíblia e as palavras de Jesus que vieram de livros que a Igreja proibiu. Você já se perguntou, por que Jesus cita livros que hoje não estão na Bíblia? Porque há doutrinas de Jesus que vêm de textos que a Igreja chamou de apócrifos? E por que esses livros desapareceram exatamente depois que Jesus e os primeiros cristãos morreram? Hoje, vamos expor aquilo que as igrejas, especialmente evangélicas, fazem de tudo para que você não descubra. Este vídeo não é para quem tem medo, é para quem tem coragem de olhar a fé com olhos adultos, sem filtros, sem dogmas, sem medo da verdade. Bem-vindo ao Cosmovisão Sagrada. Se você acredita que espiritualidade não combina com censura, se você acha que a verdade não precisa de moletas, e se você quer continuar a explorar temas proibidos pela religião tradicional, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo. A sua visão do cristianismo nunca mais será a mesma depois de hoje. Os livros perdidos que Jesus conhecia e você nunca ouviu na igreja. Nos evangelhos, Jesus cita ou repete ideias de livros que hoje não existem na Bíblia. Por quê? Porque foram removidos, especialmente pelo protestantismo, 1500 anos depois de Cristo. Vamos examinar cada um deles, com provas internas das Escrituras. Livro de Enoque, o mais perigoso para o protestantismo. O livro de Enoque era amplamente lido no século I. Foi encontrado em Qumran. Era considerado santo pelos judeus apocalípticos. E Jesus absorve grande parte da sua teologia do Messias exatamente deste livro. Primeiro, o Filho do Homem não é invenção de Jesus. Em 1 Enoque 46, 48 e 62, o Filho do Homem é pré-existente, juiz do mundo, exaltado, entronizado para julgar nações. Jesus repete isso palavra por palavra. O Filho do Homem virá em glória para julgar as nações. Mateus 25, 31 e Mateus 16, 27. Hoje as igrejas dizem que isso veio diretamente de Jesus, mas isso não é verdade. Vem de Enoque, um livro proibido pelo protestantismo. Segundo, os justos brilharão como o sol. Em Enoque 104, 2, diz, os justos brilharão como o sol. Jesus, em Mateus 13, 43, repete exatamente igual. Terceiro, juízo com livros abertos. Em Enoque 47, 3, os livros foram abertos. Apocalipse copia isso literalmente em Apocalipse 20, 12. E Jesus descreve o mesmo julgamento em Mateus 25. Se Jesus citou Enoque tantas vezes, como o protestantismo tem coragem de chamar Enoque de apócrifo? O livro de Tobias, a versão original da regra de ouro. Tobias 4,15 diz, não faças a ninguém o que não desejas para ti. Jesus repete, tudo o que quiserem que os homens façam a vocês, façam vocês também. Mateus 7,12. Ou seja, o que hoje chamam de doutrina cristã original, não é original. Tobias 12, 9. A esmola livra da morte e purifica os pecados. Jesus, dai esmolas e tudo ficará puro para vós. Lucas 11, 41. Por que esse livro foi removido? Porque contradiz a doutrina protestante de salvação só pela fé. Livro Sabedoria de Salomão. O Evangelho já estava escrito ali. Primeiro, os mansos herdarão a terra. Sabedoria 3,9 diz, os justos herdarão a terra. Jesus repete em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Segundo, o justo sofredor, a prévia da paixão de Cristo. Sabedoria 2, de 12 a 20, descreve um homem justo, chamado de Filho de Deus, perseguido, condenado, morto injustamente. E os ímpios dizem, vamos matá-lo, porque ele afirma ser Filho de Deus. É uma descrição perfeita da história de Jesus,
foi escrita mais de 100 anos antes. Foi por isso que Lutero removeu esse livro, porque mostrava que a história de Jesus poderia não ser inédita. Eclesiástico ou Sirácida, Jesus copia suas frases mais famosas. Primeiro, sobre a humildade. Sirácida 3,17 diz: quanto maior fores, mais te humilha. Jesus em Mateus 23,12 diz: quem se exaltar será humilhado. Segundo, sobre perdão. Sirácida 28,2 diz: perdoa o teu próximo e teus pecados serão perdoados. Jesus em Lucas 6,37 diz: perdoai e sereis perdoados. Livro 2 Macabeus, onde Jesus buscou a doutrina da ressurreição. Macabeus 7 fala da ressurreição dos justos. Jesus usa exatamente essa doutrina em João 5, 28 a 29 e Mateus 25. Foi removido porque apoia orações pelos mortos e obras de justiça. Livro Baruque, as promessas messiânicas que ecoam nas palavras de Cristo. Baruque 4 a 5 descreve restauração de Israel, vinda gloriosa de Deus, libertação dos oprimidos. Todos temas centrais no ministério de Jesus. Por que o protestantismo removeu esses livros? Agora chegamos à questão central. Primeiro, Lutero rejeitou livros que contradiziam sua teologia. Apoio às obras, Tobias e Sirácida. Orações pelos mortos, segundo Macabeus. Concepção pré-existente do Messias, Enoque. Moral judaica mais ampla que a sua doutrina. Segundo, para evitar a pergunta que destrói dogmas. Se Jesus citava esses livros, como podem não ser inspirados? Terceiro, para romper com o judaísmo original de Jesus. O cristianismo protestante precisava ser original. Retirar esses livros ajudava a isolar Jesus das tradições judaicas que o formaram. Quarto, para esconder que Jesus não é tão original quanto afirmam. Muitas frases que parecem revelações divinas inéditas já existiam séculos antes. A reflexão proibida. Se Jesus citou, usou, ensinou e viveu ideias de livros que hoje foram apagados, então quem foi que apagou? Por quê? Com que autoridade? E que Cristo realmente resta depois da censura? A fé não se destrói com perguntas, ela se destrói com medo de questionar. E a espiritualidade verdadeira não exige que você seja cego, ela exige que você seja humano o suficiente para buscar a verdade sem medo. Este foi mais um episódio do Cosmovisão Sagrada. Inscreva-se, comente, compartilhe. A verdade não teme investigação, mas a mentira teme.